gente pode fazer blocos de 3 perguntas, daí a palavra a turma aqui, pode ser? Vou começar pelo chat, tudo bem? E aí, quem quiser, só me fala que eu levo o microfone. Boa tarde, todo mundo. Zé, no chat ficaram principalmente falando sobre a questão dos dados do PDB. E aí o Arildo Dias perguntou quais seriam esses desafios para integrar a dados de dados do PDB-FF como um todo. E o David Luther, ele comentou que hoje em dia, nos lugares mais modernos e grupos de pesquisa, é colocado principalmente em bancos públicos, né, esses dados. E o Emílio Bruna, respondendo ao Arildo, ele falou que antes de integrar, também tem que pensar em como resgatar esses dados e metadados. Então, eles conversaram sobre isso e quais seriam essas dificuldades com relação aos dados do PDB. Bom, eu acho que, tá ligado? Eu acho que já deram uma pista aí nas respostas, na discussão. Acho que a gente tem 2 grandes realidades. Uma é essa do resgate, né? A gente está falando de 40 anos, né? E alguma parte desses bancos de dados, eles estão realmente ou guardados em gavetas ou dispersos de uma maneira que não tem algo comum, como uma etiquetinha dizendo PDB-FF. Então, acho que deveria ser feito um workshop, na verdade, só para discutir isso, e com 2 grandes estratégias. Primeiro, como fazer esse resgate e de que forma ele seria mais eficiente. E o segundo é como não deixar mais se perder, né? A partir de agora, como que a gente teria uma política de manutenção e de alimentação de banco de dados, que seja público em qualquer repositório, mas que tenha um repositório oficial ou reconhecido e que seja de amplo acesso para as pessoas trabalharem esses dados, né? Então, acho que tem que desenvolver uma estratégia de recuperação e uma estratégia de uso, de como usar e de como reorganizar e organizar os futuros bancos de dados que vão ser coletados. A gente tinha, num primeiro momento, colocado dentro da programação uma discussão sobre dados. A gente está evitando de trazê-la aqui, porque isso gera um debate muito grande que acho que foge ao escopo, né? Dados, obviamente, que a gente tem que trabalhar para que os dados sejam públicos ou sejam acessíveis para o maior número de pessoas, se a gente quer ter um impacto e que liga com toda a conversa que a gente já teve aqui de manhã. Do ponto de vista, eu posso falar um pouco do ponto de vista dos bancos de dados, que eu tenho os últimos 10 anos praticamente mergulhado no banco de dados das plantas do PDB-FF. Nós temos, eu vou falar um pouco hoje à tarde, a gente tem uma plataforma que eu ajudei a criar, uma plataforma para organizar estruturalmente e deixar os dados padronizados, para que a gente possa monitorar as mudanças dos dados ao longo do tempo e que a gente possa usar a mesma biblioteca de referências em termos de nome de variáveis e outras coisas. Isso já existe, deveria estar sendo apresentado no evento hoje, mas, em função do próprio evento, eu não consegui terminar aquilo para chegar com isso pronto no evento. Mas, possivelmente, em um mês ou mais, a gente vai ter a parte das plantas estruturadas de uma forma, num servidor dentro do INPA, que eu vou mostrar hoje à tarde. E eu acho que a parte mais importante é a gente resgatar toda essa informação, que tem muita informação que não foi resgatada ainda, inclusive da parte de plantas, tem coisas que a gente ainda não integrou às bases de dados. E eu acho que isso vai exigir a gente tem, no momento, um pouco de recurso através de um programa do PDB-FF, que é o Thomas Lovejoy Fellowships, que é um programa que a gente tem um pouco de recurso para contratar um aluno, contratar um estudante para ir vasculhar e resgatar esses dados, reestruturá-los e padronizar. Então, acho que isso é uma coisa que a gente vai estar trabalhando. E eu acho que o desafio, mais do que ter os dados online, vai ser o desafio de discutir as políticas desses dados. Mas eu acho que esse não é o momento para a gente estar discutindo política de dados, porque isso pode comer metade da reunião no nosso tempo e a gente não quer gastar o tempo com isso. Bom, ótima pergunta. Eu vou repetir para quem não ouviu. Ela quer saber como que crédito de carbono pode ser incorporado dentro do distrito da SUFRAMA. Eu acho que, em primeiro lugar,
Hoje, você já tem todo um mercado que está trabalhando, que é esse mercado voluntário. Mas a verdade é que ele só vai se consolidar se ele conseguir competir como opção com as outras alternativas que estão sendo colocadas aí. Então, muitos colegas acham que isso só vai acontecer quando esse mercado estiver regulado e não voluntário, né? E eu concordo com isso. Quando ele estiver regulado, talvez ele realmente seja uma opção. Como o mercado voluntário, ele, no máximo, é um adicional de trazer um incentivo para o produtor deixar essa floresta na paisagem, porque ele vai ganhar algum recurso, sendo que a legislação já demanda isso dele, principalmente aqui na região. Então, assim, eu pessoalmente penso que o mercado de carbono nunca vai ser a única opção, embora para muita gente pareça que é. Eu acho que ele vai ser mais como uma forma de incentivar e subsidiar a manutenção da floresta e, talvez, no mercado regulado, com valores significativos, ele venha a realmente se tornar até economicamente interessante. Mas não vejo isso no futuro próximo, viu, Enir? Realmente eu não vejo. Mas eu acho que pode ser um incentivo a mais para restaurar aquilo que já foi destruído. Então, também a gente tem que lembrar que existe um passivo enorme na região, que significa que foi desmatamento em desacordo com a legislação. Então, eu acho que o pagamento de serviço ambiental pode trazer um pouco disso. Agora, a regulamentação disso é bastante complexa, e eu te falo assim, eu não estou vendo uma perspectiva de avanço rápido. Acho que é uma discussão polarizada e onde existem pontos de vista muito divergentes sobre isso, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que contribuir a essa discussão naquilo que nós temos condição de fazer, que é o nosso conhecimento profundo da dinâmica da floresta, o nosso conhecimento profundo dos estoques que a gente tem e das taxas, tanto de recuperação quanto de impactos de mudança climática. Então, nós podemos contribuir com métricas e, nesse caso, talvez ajudar até a jogar um pouco de luz nessas questões das incertezas ligadas a essa área. Então, penso que tem uma agenda de pesquisa aí, antes de se tornar uma agenda de contratos mesmo, viabilizar. Minha pergunta para a Rita são duas, tá? A primeira, você falou que as vísmias se caracterizam como espécies invasoras, né? Então, elas se proliferam em áreas que o solo está bem ruim. Então, eu queria saber se seria uma maneira a gente pensar como tirar proveito desse aspecto biológico dela e se já foi feito algum estudo, alguma tentativa nesse sentido. Primeira pergunta. E a segunda pergunta seria, você falou que a restauração é cara, no entanto, a regeneração natural não tem uma regulamentação, e se já houve alguma intenção, algum projeto tentando unir as duas coisas, a regeneração com a restauração, que seria o caso das chamadas capoeiras enriquecidas, né? Se tem algum projeto, algum estudo que testou isso em uma escala um pouco maior. É isso. Está com a resposta mais fácil. A única coisa que a gente fez, nós plantamos 9 espécies de interesse econômico, nas duas trajetórias, capoeiras dominadas por vísmia e por cecrópia, e nós manipulamos uma única coisa, que foi a entrada de luz, porque a gente removeu uma proporção de área basal. E as respostas aos plantios foram completamente diferentes. E, no caso com as vísmias, nós não encontramos resultados significantes nem com o manejo da cobertura. O que fez a gente especular, mas ainda não devidamente investigado, que talvez mais importante do que a abertura de luz, no caso de vísmia, é a competição com as raízes, que, como ela é muito agressiva, ela, de verdade, acabou tendo um impacto muito grande, mas nós não estudamos isso ainda. Então, é uma agenda de pesquisa aí. Mas eu posso te dizer que, no caso das cecrópias, essa manipulação de dossel, de abertura, resultou em respostas bem diferentes, assim, de crescimento das mudas de interesse. Então, acho que conservação produtiva é uma coisa bem interessante e acho que não deve ser descartada. Dentro daquele projeto de integridade ecológica que eu mostrei,
vocês viram que tinha um gráfico que tinha 3 cores, assim, tinha a mais alto potencial de restauração para uma floresta e as outras abaixo. Para essas 2 abaixo, a recomendação é enriquecimento. E esse enriquecimento é com ou sem manejo. Então, a gente trata isso, e isso vai ter um custo. Ou seja, só a regeneração natural sozinha não vai resolver. Então, eu acho que esses estudos podem agregar. Mas, por exemplo, olha a diversidade de espécies que nós temos aí para recomendar enriquecimento. Nosso grupo só estudou 9. Quantas que nós podíamos estar estudando? E outra coisa, e quantas que já estão estabelecidas lá dentro, que a gente podia só manejar para crescer com mais... Então, nada disso. Então, acho que essa é uma agenda de pesquisa que poderia estar sendo desenvolvida ali dentro do distrito, que tem condições relativamente controladas e tudo. Mas a gente não fez, né? Então, eu não posso ir além do que a gente já fez, né? Agora, vísmia tem uma madeira de densidade alta. E ela é uma planta preferencial, assim, por exemplo, para quem consome, tipo, padaria, que consome biomassa para forno, assim. A vísmia tem potencial para uma coisa dessa, ela cresce rápido, e ela atende um mercado que é esse aí, né? Agora, do ponto de vista de você restaurar ecologicamente, também ela tem suas vantagens. Mas, dos estudos que nós estamos acompanhando, a vísmia, até hoje, ela ainda é a dominante nas capoeiras onde ela entrou. Porque com as cecrópias, não, a gente já viu. Com mais ou menos 10 anos, as cecrópias saem do sistema, saem completamente. Elas morrem em pé. Mas a vísmia não. A vísmia está lá e continua dominando. Então, para você ter um sistema que vai estar enriquecido ecologicamente, você vai ter que manejar. E aí, esse manejo pode ser para essas coisas aí que eu estou falando, né? Só que eu posso te dizer. Só complementando, tem alguns estudos feitos nas capoeiras do PDB também, mostrando, a Rita falou muito da questão da competição de raízes, que ainda não foi explorado, né? E que é bastante difícil, às vezes, montar um estudo aí. Mas alguns estudos mostram a capoeira como um aliado de facilitadora da regeneração, porque a gente sempre vê como uma competidora, né? E alguns estudos apontaram para algumas espécies de interesse comercial que elas facilitam, na verdade, o desenvolvimento delas, do que você plantar numa área que não tenha nada, sabe? Uma coisa assim. Então, ela quebra o extremo ambiental que tem ali naquele lugar. Pessoal, alguém gostaria ainda de fazer uma pergunta para a gente começar? Ó, tem um moço ali que quer fazer uma pergunta para você. Manda lá. Já estou aqui na mesa fazer uma pergunta. Rita, pergunta para você. Esses estudos de experiências práticas com manejo de capoeira, com enriquecimento de capoeira, nós temos bons exemplos da viabilidade econômica, da produtividade disso? Gostaria que você falasse um pouco disso. Eu não conheço bons exemplos, eu acho que tem muito potencial. Mas quase tudo que foi feito assim, em escala comercial, de retorno econômico, foi a partir de plantios, que são os sistemas agroflorestais, que começam dentro dessas áreas que já estão assim, meio cansadas, né? E o pessoal traz o sistema muito como uma parte desse sistema de recuperação, de restauração. Mas, em escala comercial, eu não conheço exemplos de enriquecimento de capoeira, né? Agora, eu acho que é uma área que a gente precisa avançar. Por quê? Porque você tem muita espécie de interesse econômico que vem naturalmente na regeneração. Então, por exemplo, eu me lembro quando a gente foi para o Juruá, e a gente foi discutir sistemas agroflorestais com o pessoal do Juruá. E, assim, quando você andava nas capoeiras lá, as capoeiras já estavam ocupadas por muitas espécies de interesse econômico, como o açaí, sabe, a seringa. Você ia vendo essas espécies ali. O que talvez faltava era um pouco de uma liberação, de modo que essas plantas podiam ter uma vantagem por abrir um pouco a copa, que é um pouco do que o Ernest faz lá no sul da Bahia, que é aquela poda super radical, abertura grande, a partir de um certo momento. Então, isso que o Zé falou, que toda capoeira, mesmo as de vísmia, elas podem ter esse papel de ter aquele momento que ela
ela está facilitando a entrada de uma outra coisa. Agora, por exemplo, essa questão de vir naturalmente, né? Eu orientei um aluno de mestrado, onde ele intencionalmente trouxe mudas e sementes de 3 espécies florestais que estão ausentes nas capoeiras. E ele colocou, e ele, inclusive, protegeu uma parte do desenho experimental dele para evitar um mamífero terrestre para chegar. E é impressionante a diferença entre espécies no sucesso de estabelecimento e crescimento. Por isso que eu acho que nós temos que... a gente tem um espaço aí para fazer mais pesquisa, como é que elas podem responder, porque, no caso desse experimento dele, as respostas foram assim extremas de diferença, de sucesso de estabelecimento e de crescimento e de sobrevivência. Até as sementes enterradas dentro do solo teve diferença, dependendo da espécie. Então, eu acho que isso é tudo coisa dessa altecologia, assim, da capoeira mesmo, que a gente ainda nem arranhou, na minha opinião, para essa área nossa aqui, né? Então, eu não sei te dar uma resposta direta. Tá? Eu só coloquei essa questão porque eu acho que, pensando nisso que você falou, de usar o PDBFF como um lugar para a gente mostrar esses modelos, acho que é um aspecto importante e a parte econômica. Acho que ela tem que entrar, inclusive, na discussão do desenho desses experimentos ou desses modelos, para que, de fato, né, a coisa já planejada para ter um impacto futuro. É só esse o comentário. Tem mais alguém que quer falar? O Dadão quer fazer uma pergunta. Você quer falar, José? Só queria complementar. O que a Rita está falando é tão importante. Por exemplo, tem lugares que essa pesquisa é muito mais avançada. Um exemplo é a Austrália, que a diversidade é infinitamente menor das florestas. Não estou falando da parte tropical da Austrália, que eles têm manuais mostrando em qual fase deveria ser incluído espécie A, B ou C dentro de um sistema de enriquecimento de capoeira. Então, assim, a gente tem o conhecimento das espécies aqui, a gente tem um enorme desafio, que nós estamos falando de mais de 1.300 espécies, claro, nem todas têm interesse comercial ou de, sei lá, que você queira colocar numa capoeira, mas, mesmo assim, o nosso manual seria, se eles têm um volume, nós teríamos uns 10 volumes de manual para isso. Então, falta pessoas e recursos e a vontade de explorar essa flora que nós temos aqui e ver o que sai daí. E, uma hora, recomendar. Não estou falando das 1.000, sei lá, espécies, mas de um core, né, de umas 100, 120 espécies que talvez a gente consiga listar rapidamente como de interesse econômico dentro da flora que a gente tem ali. Então, falta realmente meter a mão na massa. Aproveitando, antes de passar para o Dadão, e aí a gente fecha com o Dadão, para irmos para o almoço, o Graciliano Santos trouxe aqui uma provocação de talvez fazer um workshop específico de discussão de dados com envolvimento do poder público e da sociedade civil, e aí até com uma provocação, conversando com aquilo que a Rita trouxe, de síntese científica, de talvez ter caminhos de síntese científica para esse tipo de direcionamento aí. Então, fica no radar de vocês. Dadão? Bem rapidinho, eu lembro assim, né? A gente fez uma tentativa, há mais de 20 anos atrás, de montar o banco de metadados, né? Mas era uma época que a gente não tinha essa facilidade de comunicação, então a gente mandava uma carta com um disquete. Manda os seus dados. Era mais difícil, né? E aí acabou não dando certo, mas algumas coisas deram certo, né? Então, por exemplo, o banco de dados de solos do Fio foram para o projeto, a gente planilhou todo ele, foi um trabalho super longo, de meses. Enfim, e aí o que eu aprendi um pouco foi assim, né? Eu acho que uma estratégia unificada, ela é um pouco ingrata, porque eu acho que você tem grandes bancos e bancos muito pontuais no PDBFF que devem ser tratados de forma diferente, porque eles vão ter importâncias diferentes. Alguns têm um nível de organização muito melhor, eles estão muito mais prontos, e outros é aquela história, putz, nem sei se eu tenho isso ainda, talvez, né? Então, nisso eu acho que, quando for se pensar isso de uma maneira mais como uma estratégia mesmo, é ter uma separação dessas pesquisas, das mais duradouras, as que têm dados mais contundentes, e talvez, num primeiro momento, pensar mais em metadados mesmo, e depois ver o que vale a pena aprofundar. Acho que, bom, tem algumas outras coisas depois sobre dados, né, que a gente pode falar num outro momento.
E aí eu pensei assim também, sabe? E tinha sobre essa parte de enriquecimento, eu estava pensando nisso, e eu não sei se eu tenho uma sensação equivocada, mas eu penso que começar a incentivar, de fato, uma economia que considere viveiros de produção de mudas nativas como uma fonte de geração de renda, porque elas vão ter uso, mesmo se for uso para fazer experimentos científicos, que a gente precisa aprender mais, eu acho que vale a pena. Eu acho uma super possibilidade, e o distrito é um lugar que cabe muito bem esse laboratório, essa tentativa dentro do distrito de ter viveiros de produção de mudas nativas com escala. Com escala, tem que ter escala, senão não vai. Então, isso eu acho que é uma coisa para a gente estar pensando também. Obrigado. Dadão, eu concordo plenamente com você. Eu vou te falar, eu como sou assim um rato de flora, né? Então, assim, a coisa mais frustrante que tem nessa vida é você querer trazer uma planta para sua casa e não encontrar uma nativa para comprar. Você só acha as exóticos. Você compra planta de qualquer lugar do mundo, mas você não acha uma muda de planta da Amazônia. Outra coisa, olha o tamanho do déficit de arborização urbana nas cidades amazônicas. Não vou falar só de Manaus, não, que já é horroroso. A gente não consegue. Agora, nós, academicamente, nós temos que enfrentar porque existem gargalos conhecidos. A gente sabe onde está o problema. Então, eu concordo com você que a gente não deve descartar o enriquecimento, a produção de mudas, essa questão de... Por exemplo, olha o tamanho que vem aí da questão do ajustamento de conduta ambiental de quem desmatou para além do que devia, da reposição das APPs e das reservas legais. Olha o tamanho desse negócio. Muita gente vai optar pelo plantio, porque é uma maneira dele também se ajustar rapidamente, porque ele tem que sair da lista de inadimplentes, senão ele não consegue crédito, ele não vai... O CAR você vai ser uma fonte de levar a isso. Então, assim, embora que eu defendo muito a regeneração natural, porque a minha matéria de trabalho, mas eu concordo com você. Eu acho que existem nichos de mercado que precisam, que a gente pode estar contribuindo. E não é pequeno, não é pequeno. E, na verdade, está totalmente desestruturado. É outra área que eu acho que a gente... E outra. E se nós estamos comprando uma planta da Indonésia, por que a Indonésia não pode comprar uma planta nossa? Hein? Então, se chegou aqui, por que não pode ir para lá? Quer dizer, acho que a gente tem que pensar sobre isso também. Porque a flora amazônica é maravilhosa, é linda. Mas a gente não sabe... Que me diga a Mariana, né, Mariana? As coisas que a gente tem aqui. Agora, a gente não domina, a gente ainda não domina. Isso, inclusive, para mim, abre uma outra agenda, que é para a gente avaliar se a gente vai encarar ou não, que é da biotecnologia. Porque aí você vai trabalhar com uma outra, talvez muito mais glamurosa e tal, mas que precisa ter também, né? Porque não é só agronômico, é biotecnológico também, né? De orquídeas, de marantáceas, de rubiáceas, dessas coisas todas. Enfim, são agendas de pesquisa que se conectam com cadeias de valor. Obrigado por trazer esse ponto, que eu acho que assim, a ideia era, na quarta-feira, a gente trazer mais dessa discussão, porque eu acho que essa é a discussão da ponte da pesquisa com a extensão, da ponte da pesquisa com a ocupação do distrito, da ponte da pesquisa, né, com uma outra visão de modelo de desenvolvimento socioeconômico da Amazônia. E assim, eu tenho ouvido muito de que existe uma demanda gigante de mudas para fazer restauração florestal na Amazônia, no Brasil como um todo, mas na Amazônia também. Nós temos 290 mil árvores marcadas no PDB com uma plaquinha. Uma parte delas a gente não sabe direito o que é, mas o grande grosso tem nome científico, né? E eu acho que assim, é uma oportunidade, tem muito conhecimento feito pelo grupo do Zé e da Isolde com germinação, com a caracterização de como uma plântula vai, fenologia. Esses são aspectos que eu acho que encaixam daí, que fazem parte da agenda de pesquisa que a gente precisa desenvolver mais. Nós precisamos fazer mais fenologia, nós precisamos entender mais da biologia das espécies e nós precisamos experimentar, né, toda essa riqueza de espécies para dentro desses modelos. Então, acho que
o que você está falando encaixa muito bem juntamente com a ideia de trazer por modelos experimentais dentro do PDB, mas uma parte do modelo experimental é criar viveiros. Eu acho que isso é chave para essa discussão. Então, muito feliz de estar ouvindo essa conversa hoje, no primeiro dia da manhã, que eu achei que essa conversa ia acontecer só na quarta-feira, mas ela já está acontecendo agora, então, muito bem. E tem mais uma questão de abrir, que eu sei que vai abrir papo aí, mas a gente fecha agora, mas o Heraldo pediu muito, com muito carinho, fez até um rosto meio assim, então eu vou passar a palavra para ele. Chegando atrasado e fazendo pergunta, né? Eu queria saber, Rita e Zé, até que ponto os experimentos que a gente faz no contexto do PDB-FF são, né, de enriquecimento de capoeira, facilitação, etc., são peculiares ao nosso contexto, ou até que ponto a gente pode usar isso aqui como modelo que pode ser exportado para regiões mais amplas da Amazônia? Eu tenho minha experiência de Amazônia é bem fechadinha no projeto, ou seja, até onde a gente pode extrapolar o que está sendo descoberto aqui. E aí a gente fecha com essa conversa, porque isso vai dar pano para manga para depois também, né? Então vamos lá. Eu vou te dizer duas coisas. Primeiro, assim, quando a gente está conversando sobre sistema agroflorestal, enriquecimento de capoeira, existe um elemento que a gente tem pouca experiência enquanto PDB, o fator humano. Por quê? Porque você tem que conversar com as pessoas. Ninguém... Olha, eu falei para vocês que eu fui para o Juruá, né, fazer um curso sobre isso. A gente tinha uma sala, assim, tinha mais de 25 produtores, todos comunitários. Cada um desenhou um sistema agroflorestal diferente, porque o sistema agroflorestal está muito ligado com o que é que ele quer produzir, como é que ele gosta, o que ele gosta, o que na cabeça dele ele tem uma história afetiva até. Então, eu acho que esse negócio de enriquecimento, primeira coisa, nós nunca fizemos nada em escala comercial. Então, acho que, primeiro, é entender que a escala comercial é totalmente diferente da escala com a qual a gente trabalhou. A gente só trabalhou experimentalmente. Sinceramente, era quase que uma coisa binária. É tipo assim, vai sobreviver ou não vai sobreviver? Vai crescer ou não vai crescer? A anta vai comer ou não vai comer? Então, ainda é extremamente pobre, no sentido da sofisticação que um sistema desses pode atingir. Então, eu sinto que a nossa experiência não se compara com a experiência que precisa ter de botar numa escala de produção por hectare. Nós nunca fizemos um cálculo de produção por hectare de capoeira em nada. Quantos cachos de açaí por hectare para você virar aquilo dinheiro e tal. Eu acho que nós temos um espaço para melhorar. Agora, não podemos esquecer o fator humano, porque, no final das contas, esses sistemas, esses processos, eles são de cuidado, altamente intensivo em mão de obra. É a agricultura familiar com o agricultor familiar, né? E aí, eu penso que a gente tem... Por isso que talvez foi uma coisa que ficou tão, eu diria assim, um pouco atrasada, agarrada no PDB, porque a gente não tem essas pessoas lá. Dá para fazer isso em outros lugares, mas ali... A gente vai ter que desenhar junto com eles, nas propriedades deles, e depois trazer para cá, para a gente acompanhar de uma maneira mais fina. Eu sinto um pouco assim. Porque, se você não tem a pessoa, a decisão, o tomador de decisão, nesse caso, é o teu agricultor. É ele que vai decidir o que ele vai manter, o que ele vai tirar, o que ele vai enfiar dentro do sistema dele, porque ele faz isso o tempo todo. Da minha experiência, é isso. Eu queria só complementar. Primeiro, eu tenho que ver que o PDB ele nunca teve no perfil dele uma missão de dar essas respostas, né? O que eu acho, e aí eu concordo plenamente com o que a Rita está falando, tem que trabalhar com o pessoal na ponta, para você ter um sucesso nessa história. Mas a contribuição do PDB, ela é em vários campos, não só nesse, é acadêmica. Eu acho que, independente disso, tenha toda uma teoria que pode ser melhorada, pode ser estudada, pode ser desenvolvida, que vai embasar muitas atividades que podem ser aplicadas na prática ali no campo. E isso eu acho que é nosso pequeno bolha, entendeu? Que a gente pode colaborar através dos próprios programas de pós-graduação, onde a gente tem os alunos fazendo pesquisa com rigor científico, né? Que se espera. Então, acho que isso a gente vem fazendo incipiente, mas faz. De vez em quando aparecem os alunos estudando, junto com Rita, junto com outros grupos que estão na capoeira, tentando entender um pouco melhor a questão da regeneração em base da teoria ecológica. Então, por isso que eu falo que é mais acadêmica.
mas nada impede de ter a ligação. E eu acho que aí teria que entrar outros elementos na conversa, que é o pessoal da agricultura, o pessoal da sociologia, o pessoal, né, das práticas agrícolas e da realidade de cada região, sei lá, que você está fazendo. E para complementar a história dos viveiros, a gente tem que aprender muito, que o Dadão falou, com as iniciativas que pipocaram na Mata Atlântica. Que a Mata Atlântica está num outro estágio, né, de trabalhos com regeneração. E existem várias iniciativas, da década de 80 para cá, talvez, de produção em escala de mudas, de essências florestais, e pipocando por ali, dentro, associado ou não com as universidades locais. E eu acho que isso a gente não tem que descobrir as coisas do início, tem que ver o que deu certo e o que não deu certo em outras regiões. Porque a característica da Mata Atlântica e da Amazônia é a mesma, é florestal.